Graça e paz, meus irmãos. Não despreze o Espírito. Mas qual é o papel do Espírito Santo em nossa vida, em nossas vidas? De todos os presentes que Deus tem dado à humanidade, não há um maior do que a presença do Espírito Santo. O Espírito, ele tem muitas funções, papéis e atividades. Primeiro, ele trabalha nos nossos corações e em todos os lugares. Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16. Todas as pessoas têm uma consciência da existência de Deus, quer queiram, admitam ou não, pois o Espírito aplica as verdades de Deus às mentes das pessoas, dos homens, para convencê-lo com argumentos suficientes e justos de que são pecadores. Responder a essa convicção nos leva à salvação. Quando somos salvos, pertencemos a Deus. O Espírito passa a residir em nossos corações para sempre, selando-nos com a promessa que confirma, certifica e assegura nosso estado eterno como seus filhos. Jesus disse que enviaria o Espírito para ser nosso consolador, conselheiro e guia. João 14:16, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra consolador no grego significa ser chamado para alguém estar junto com você, ter a ideia de que alguém te encoraje, que te exorte, esteja sempre ao seu lado. E esteja com vocês. Esse esteja também tem a ver com residência permanente em nossos corações, no coração dos crentes, né? Jesus enviou o Espírito como podemos dizer, como uma compensação por sua ausência, para executar as funções que ele mesmo teria executado se tivesse permanecido pessoalmente conosco. Mas eu iria mais além, não só uma compensação, mas para estar nos lembrando. O Espírito nos lembra que nós precisamos de capacitação. O Espírito esteja nos lembrando da verdade, nos revela a verdade. A presença do Espírito em nós nos capacita a entender, a interpretar a sua palavra, né? O Jesus, quando estava junto com os discípulos, no meio do povo, o tempo todo ele tinha que estar lembrando do que iria acontecer. E mesmo as coisas acontecendo, ele se antecipando do que iria acontecer, as pessoas se esqueciam. As pessoas não lembraram sequer da sua ressurreição, chegaram a conversar com ele depois dele ter ressuscitado e não conheceram, ou seja, porque não tinha em suas mentes lembrando do que ele tinha falado. Então, a finalidade do Espírito Santo em nossas vidas é essa, é estar nos lembrando da verdade. Em João 14, no versículo 26, diz assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Então, a função do Espírito Santo é bem mais do que a gente possa imaginar.
da sua importância. Ou seja, ela é fundamental em nossas vidas, ela é fundamental em nossos corações, porque nos faz lembrar da verdade, nos capacita, é, é, nos recorda do que Jesus nos ensinou. Essa é a finalidade do Espírito Santo. Portanto, por isso que nós não podemos desprezar o Espírito Santo, senão simplesmente nós não seremos salvos, porque a nossa mente é pouco para estar lembrando do que Jesus fez, do que Jesus falou e do que ele nos ensinou. Amém? Um abraço, fica com Deus.